Olá, pessoal, muito boa noite. Eu estou imensamente feliz de estar fazendo essa live. E essa live, ela surgiu quando eu deixei aqui nos meus stories uma caixinha de perguntas, né? Falando a respeito de dores. E eu acabei perguntando, né? Aonde te dói? Aonde te dói? Que eu vou responder para você o que significa. É, Eu quero aguardar apenas alguns minutinhos que o pessoal está entrando aqui e também já quero convidar vocês a clicarem nessa setinha que tem aqui, ó, e enviar para as pessoas que sofrem com dor, né, principalmente aquelas pessoas que já fizeram diversos tratamentos e a dor não vai embora, né? Parece uma coisa, você faz o tratamento, você toma os remédios corretamente e não parece surtir efeito, né? Até que a pessoa vai, faz cirurgia, coloca placa, pino e mesmo assim a dor persiste. Por que será que em alguns indivíduos a dor, né, a pessoa consegue se curar rapidamente e outras pessoas não conseguem se curar? Então, é sobre esse assunto que eu quero falar aqui com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui para que eu não me perca, tá bom? Porque é um assunto muito vasto e eu quero passar o maior número de informações possíveis aqui. Porque, na minha concepção, a chave da cura é o autoconhecimento. Se você tem o autoconhecimento, você tem a chave para abrir portas, para ter acesso, para trabalhar alguns aspectos e poder se curar. Na verdade, poder promover a autocura, tá? E eu queria só perguntar para vocês, por gentileza, se o sinal está bom, o sinal da internet, se o meu som está bom. Eu coloquei até um fone de ouvido aqui para amenizar é, eventuais barulhos, né? E só manda um joinha para mim, por favor, só para eu verificar se o som está de acordo, por favor. Eu espero aqui vocês. Estou imensamente feliz aqui por vocês estarem aqui comigo, estarem aqui participando. A Rosana disse que tá ok. E o restante, queria ver com vocês se o sinal está ok. Ótimo. Então, maravilha. Então, isso, agradeço. Muito boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à minha live. É com grande prazer que eu venho trazer conhecimento. Eu gosto muito de ensinar, porque através dos ensinamentos a gente consegue colocar em prática e consegue mudar os nossos comportamentos, não é verdade? Bom, então vamos lá. É, a doença, na verdade, ela é o resultado, tá, da resistência que existe entre a nossa personalidade e o nosso verdadeiro eu, ou a nossa alma, o nosso eu superior, como vocês decidirem chamar. Na verdade, existe uma inteligência que habita em cada um de nós. E muitas vezes a nossa personalidade, que está envolvido com o ego, ele entra em confronto com essa personalidade. Estamos num mundo aqui terreno, né? Existem grandes distrações aqui e às vezes perdemos a essência do que verdadeiramente viemos fazer aqui, em cumprir o nosso plano. Então, quando esse confronto acontece, quem acaba sofrendo é o nosso corpo, né? Porque a nossa alma, ela dá vários indícios de que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está harmônico. Então, quando isso acontece, vem o desequilíbrio. E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, uma pessoa começa a coçar o nariz, daqui a pouco ela começa a espirrar, e aí ela não entende por que isso acontece. E o que que acontece? Ela vai ao médico. O médico diagnostica ela com rinite. E isso vai cada vez piorando, piorando. E aí a pessoa põe culpa no pobre do pelo do cachorro, do gato, da poeira e né, de todos os artifícios externos que a gente tem como culpado. Mas, na verdade, essa rinite ela está muito ligada à irritação. Então já fica aqui a primeira dica
que para você que sofre de rinite, ele está ligado à irritação. Então, todas as vezes que eu fico irritado com alguma situação ou com alguma pessoa, com certeza a rinite vai atacar, porque ela já está em mim. Ela começou com aquela coceirinha que eu não dei atenção. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque eu passei uma vida sofrendo com rinite. E é daquelas bem fortes, né? Então eu tomava remédio, já comecei num patamar mais alto de remédio e nada fazia efeito. E eu falei, como é que pode? E foi quando eu comecei a estudar as terapias integrativas. E aí, quando eu comecei a estudar psicossomática, que é a somatização das emoções no nosso corpo, eu consegui identificar que a rinite está ligada à irritação. Então, foi assim, trabalhando em cima de mim, do meu autodesenvolvimento, de que todas as vezes que o meu nariz começava a coçar, o que eu fazia? Eu percebia na hora, não é depois, é na hora, o que é que está me irritando ou quem está me irritando. De que forma eu consigo contornar esse problema? E acredite em vocês ou não, eu consegui acabar, eliminar. Nunca mais, isso fazem 3 anos mais ou menos, que eu não tenho nada. O pessoal fala que parece mágica, mas não é. Isso é quando você tem as ferramentas certas e você se propõe a se conhecer, né? Você começa a conseguir identificar o problema antes dele estourar e aí sim você consegue ressignificar isso e trazendo o equilíbrio, e aí a doença ela não desencadeia, né? Bom, então todas as vezes que nós somos sugestionados, influenciados e fazemos algo que não queremos, entramos em conflito, porque estamos negando, né, o nosso querer, as nossas escolhas. E quando eu não expresso isso, o que que acontece? O meu corpo, de alguma forma, ele vai me mostrar. De alguma forma, ele vai gritar. Já que eu não estou conseguindo me expressar, o que ele vai fazer? Ele vai gritar de alguma forma. Então, ele vai mostrar para mim o que essa dor está querendo trazer como lição. Então, está aí o segredo de que quando eu vou reprimindo as minhas emoções, eu não trabalho essas emoções, o que que vai acontecendo? A gente começa a se encher disso e chega uma hora que isso estoura, né? É como se a gente, na verdade, ficasse assoprando uma bexiga. Se você for além do limite da bexiga, você assoprar todo o ar, vai chegar num limite que ela vai estourar. Não é verdade? Quantas vezes a gente engole muitas situações e a gente não coloca isso para fora, a gente não trabalha isso, a gente não se expressa, a gente vai guardando. Chega um determinado momento que o corpo ele vai dando pequenos sinais, mas se a gente não interpreta esses sinais, as coisas vão de piorar cada vez mais. Então, aquilo que começou pequenininho vai aumentando, 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 até chegar num ponto de que realmente eu sou obrigada a parar, né? Então, aqui eu anotei as fases da doença, né? Eu queria muito explicar isso para que vocês consigam entender e consigam compreender essa parte, porque é muito importante. Então, toda doença, ela começa no campo energético. Geralmente, eu vou citar um exemplo, tá? Ele começa geralmente com um trauma. Então, vamos pegar uma pessoa que perdeu um ente querido, de repente, de um acidente de carro. O que que acontece? Se a pessoa não ressignificar essa situação, não trabalhar essa tristeza, ela não conseguir superar isso, ele vai acabar vindo para o funcional. O que é isso? A pessoa, na verdade, já começa a sentir os primeiros sintomas. Então, aqui, a pessoa, ela não trabalhando esse aspecto, vamos se dizer, do acidente, é quando ela não consegue passar no local do acidente. Ela começa a negar isso, né? E aí ela começa a vibrar no medo de que isso aconteça com os demais entes queridos dela. Então, ela não trabalhou isso. Então, ele já está no funcional.
Depois do funcional, que já é o terceiro passo, ele já vem para o orgânico. O orgânico é quando ele já está identificado em exames. Então, nesse período do primeiro energético, passando pelo funcional e o orgânico, pode demorar até 15 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: então, algumas coisas que acontecem na nossa infância, quando chega na adolescência, pode acontecer de constatar algo físico, porque não conseguiu trabalhar isso. Então, se de repente você passou algo na sua adolescência, em volta dos 15 anos, quando você chegar mais ou menos na média de uns 28, 30 anos, você vai colher, tá? Você vai colher as coisas que você não trabalhou. Então, por isso, a importância da terapia integrativa. Porque a terapia integrativa, o que ela vai fazer? Ela vai usar as ferramentas necessárias para ter acesso ao local, à origem que está ocasionando a dor. Já que o corpo, na verdade, ele fala, então o que, que acaba acontecendo? Uma hora ele vai gritar. Isso só é questão de tempo, tá? Tá claro para vocês, pessoal? Tá de uma linguagem simples? Eu espero que sim. Porque quando a gente começa a ter acesso a esse tipo de informação, é o que eu sempre falo, as fichas começam a cair. E quando você começar a aprender a se observar, aprender a observar o seu comportamento, o seu padrão de crenças limitantes, tudo aquilo que anda impedindo você de fluir pela vida, você consegue identificar, trabalhar isso e com certeza você consegue não só amenizar, mas eu digo eliminar a dor da sua vida, porque a gente vai fazer essa limpeza, tá? Então, assim, o que acontece é que eu trouxe algumas partes do corpo aqui, tá? Que vão fazer vocês assim pensarem muito. Eu peguei algumas partes físicas do corpo, né? Não peguei órgãos, tá? Eu peguei parte realmente externa. Numa outra live, se vocês gostarem dessa live e achar que esse conteúdo é relevante para vocês, com toda certeza eu trago muito mais disso, tá? Porque como eu disse, o autoconhecimento é a chave da cura, tá bom? Então me fala aqui, pessoal, se estão gostando, manda um joinha aí pra mim, pra eu saber se vocês estão curtindo. Isso aqui é um grande incentivo pra mim. Se vocês não sabem, essa é a minha primeira live e eu estou muito contente de todas as pessoas que estão aqui comigo. E vou pedir que vocês coloquem aqui um coraçãozinho, que vocês coloquem aqui na setinha e enviem para as pessoas que você acredita que será contribuição essa live. Pessoas que sofrem com dor, realmente não é fácil, ninguém é feliz com dor, né? A grande maioria acredita mesmo que tem que conviver com a dor, né? O quanto eu escuto isso, é hereditário, é de família, e isso para mim é muito pior, porque isso foi passando de geração em geração e isso não foi trabalhado. Então você percebe que passa de avós para os pais, para os filhos e, se você não tratar, para os netos, né? Então cabe aqui, como eu disse, a terapia integrativa, que também faz parte da constelação familiar, para quebrar esse comportamento, né? Porque você, a partir do momento que você consegue trabalhar isso em você, ressignificar e mudar, você também consegue cortar esse cordão, tá? Não passando isso para as demais gerações. Então é por isso que eu acredito muito nas terapias integrativas. As terapias naturais têm feito maravilha na vida das pessoas e com certeza, para mim, quem me conhece e quem já passou comigo sabe que o grande diferencial da minha terapia é passar conhecimento. Porque eu não acho legal quando alguém fala que está em terapia há 5, 6 anos. Eu não acho legal, sabe por quê? Porque é sinal de que a pessoa realmente ela não aprendeu, ela não está entendendo, ela não está se encontrando, ela não encontrou uma ferramenta que consiga fazer com que ela tenha acesso aonde ela precisa acessar. Então, quando eu atendo, eu consigo passar um conhecimento e essa pessoa começa a caminhar sozinha, para mim
é um motivo de muita alegria, porque é mais um ser humano que consegue caminhar sozinho, sem ajuda de remédios, sem ajuda de coisas que acabam prendendo a pessoa, né? O que eu falo são as muletas, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue voar sozinha, pra mim, é um motivo de muito orgulho, tá? Bom, eu quero que vocês foquem agora e prestem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, tá? Porque eu anotei tudo com muito carinho e eu resumi bastante. Pode ser que essa live nem acabe durando 1 hora, mas não importa, porque o som tá baixo, gente? O som tá baixo? O Belize falou que meu som está baixo. Tá bom, gente? O som? Manda um joinha pra mim aí, por favor, pra mim saber que o som está legal. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Se o som está bom. Tá bom o som? Tá? Legal. Bacana. Então eu vou continuar aqui, tá bom? Eu quero que vocês foquem e anotem isso, tá bom? Que isso vai ser um mapa para que vocês consigam identificar o que é que está provocando a dor, tá bom? Então, assim, o lado esquerdo, tudo que estiver ao seu lado esquerdo, está ligado ao lado masculino, tá bom? Lado masculino. Acho que era eu que estava falando muito baixo. Então eu vou falar em alto e em bom tom, tá bom? Então assim, ó, o lado esquerdo, tá bom? Ele está ligado ao masculino e ao lado racional, tá? Então tudo que tiver acontecendo de dor relacionado ao lado esquerdo está relacionado com a parte masculina. Então pode ser o marido, o pai, o irmão, amigo, tá bom? Para que vocês entendam. E o lado direito está ligado ao feminino. Então mãe, filha, avó, tia, prima, então sempre assim, tá bom? Então anota isso, lado esquerdo masculino e lado direito feminino, tá bom? Então vamos começar pela cabeça. As dores de cabeça estão relacionadas à dificuldade de aceitar pensamentos, ideias e sentimentos, tá? Então, se a dor tiver aqui, né, na parte lateral da cabeça, ela está ligada ao lado profissional. Lembrando que, se for do lado esquerdo, é alguém do sexo feminino, e aqui do lado direito do sexo masculino, tá bom? Então, começou aqui, por mais que não tenha lado, tá? Nesse caso da lateral, sabe aquela dor de cabeça que fica latejando? Ela está ligada à tensão ligada ao profissional, tá? O aspecto profissional. Quando essa dor de cabeça começa aqui atrás na nuca e ela chega em qualquer parte, ela faz esse desenho aqui, ó, em qualquer parte, terminando aqui na altura dos olhos, cabeça, aqui atrás, né? Muita gente sente aqui ou aqui. Essa dor de cabeça está ligada à ordem sentimental, tá? Então é algum problema relacionado à parte emocional, sentimental dessa pessoa. Está ligada à parte de relacionamento, né? Relacionamento afetivo aqui. Então, começou a dor de cabeça, você vai perceber. Sempre existe, né? Ele faz, parece que um desenho. Quando a gente está com dor, a gente consegue até desenhar no nosso corpo, né? Qual é o lado que dói mais, qual é o lado que lateja mais. Então, se você sentir essa dor de cabeça na nuca, né? Chegando até aqui a altura dos olhos, ele está ligado, então, de ordem emocional, sentimental e afetivo. A cefaleia, ela está ligada para quem sofre com antecipação. Então, todas as vezes que você estiver sofrendo com antecipação, você vai parar e vai perceber o seu comportamento. Por quê? Porque com certeza vai te dar dor de cabeça, tá? Então, assim, existem pessoas que me dizem que, eu tenho cefaleia e é de família. Então, que tal você dar uma paradinha e perceber quais são as coisas que fazem você sofrer por antecipação? Será que você é ansiosa demais? Será que você quer que as coisas aconteçam tudo para ontem? Será? Será que não existe uma forma de você dar uma paradinha, prestar atenção, o que realmente é essencial para você nesse momento? Então, essa é a reflexão que você tem que fazer.
começou a dor, você vai parar na hora e você vai prestar atenção no que é que está acontecendo. Lembrando que eu falei no começo que quando você presta atenção no que está acontecendo e consegue resolver, a dor ela não se desenvolve, tá? Tenho muitas experiências, depois eu quero passar para vocês aqui. Agora vamos falar daquela parte, né? Dor no pescoço, a parte cervical. Tem muitas pessoas que têm, né? Tem essa dor aqui que é uma dor terrível, que a pessoa às vezes não consegue nem olhar para o lado, né? Parece que tudo enrijece e fica aquela dor, né? Muitas vezes tem dores que queimam, tem dores que às vezes são dores que ficam, parece que está dando facada, né? É uma dor bem aguda. Então vamos lá. O pescoço, ele faz a ligação do quê? Do campo das ideias e a parte do tronco, que é a ação. Então, quando eu estou com muitas ideias e eu não consigo colocar, né, agir, colocar isso em ação, com certeza vai começar a doer o meu pescoço. Por quê? Porque aqui o pescoço ele exprime a nossa incapacidade e os problemas para se expressar. Então, todas as vezes que eu sofro para me expressar, né, que eu não consigo de repente ter as ideias, não consigo me expressar e não consigo agir, com certeza essa área ela vai começar a doer, tá? Ela vai começar a ficar pesada, geralmente a gente começa a fazer assim com o pescoço, e é um campo, né? Na verdade é um pedão, a parte do nosso corpo onde a gente sente mais, né? Porque muitas vezes a gente pensa muito e a gente acaba não executando, né? E acaba caindo por terra tantos pensamentos, tantos projetos, e a gente não coloca isso em ação. Então é aqui que começa a pegar, tá? Na cervical. E só dando um adendo aqui, que quando eu tenho muito problema aqui no pescoço e parte de comunicação, eu também vou ter problema de garganta, tá? Então aqui quando começa a pegar a garganta, se você já sofreu ou tem sofrido ou na infância, né, ou até hoje, ou teve até que tirar as amígdalas, com certeza você tem problema na comunicação. Então aí você tem que trabalhar isso, tá? Trabalhando a comunicação, conseguindo se expressar, você não vai precisar nem ir no médico, tá? Pode colocar em prática o que eu tô falando para vocês e depois eu quero que vocês voltem aqui no meu Instagram, me chamem no direct para me contar se isso não é real, tá bom? Bom, bom é fogo, hein? Bom, eu vou falar agora de uma assim, das reclamações maiores que eu recebi, que foi a lombalgia, né? A lombalgia é aquela dor bem na lombar, é uma dor que às vezes queima, que às vezes expulsa, e a lombalgia, ela tá muito relacionada ao chácara básico, né? O chácara básico é o chácara da terra, as coisas que eu preciso para sobreviver, né? Quais são, assim, as maneiras que eu vou ter que fazer para sobreviver? Então, aqui a gente fala de toda a parte relacionada à insegurança financeira, o medo de eu não conseguir o meu sustento, né? Então, assim, também está relacionada à dificuldade de aceitar as mudanças, tá? E quando eu começo a questionar e eu me recuso, pode ter certeza que você vai começar a ter dor na lombar. Então, se a grande maioria, né, quem não está, né, tem alguma insegurança financeira, né, nunca é o bastante, parece. Mas quando a gente passa por algum problema financeiro, pode perceber que a lombar começa a pegar. E muitas pessoas que têm inflamação na lombar são pessoas realmente que são inseguras, não confiam na sua capacidade de encontrar uma maneira de se sustentar, de correr atrás do dinheiro, tem medo também relacionado à parte do dinheiro, crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, né? E a pessoa se acha incapacitada, insegura. Então, assim, você precisa observar o que é que está acontecendo no momento, tá? De repente, chegou uma conta para eu pagar que eu não estava esperando e aí começa aquela dor, né? Começa a queimar. Então, pode prestar atenção. Se você conseguir ressignificar isso, mostrar para você, não, ok, chegou algo que eu não estava esperando, mas eu vou conseguir, palavras de afirmação para você, tá bom? Nada de insegurança, nada de dúvida. Tudo nessa vida a gente consegue. A gente tem que ter força de vontade,
tá bom? Bom, outro que foi muito citado aqui foi o ciático. Então, deixa eu tomar um gole d'água aqui, porque eu tô quase me engasgando já. Bom, vamos lá falar do ciático. O ciático, ele está relacionado à dificuldade em abandonar velhos hábitos. Você já se identificou com isso? Está com alguma dificuldade em deixar o velho ir, seja comportamento, pessoas, situações. Então, se você tem sofrido com o ciático e ele está aí, né, inflamado, você toma remédio, melhora, daqui a pouco volta, então preste atenção no que é que você não está deixando ir. Quais são os hábitos que você está se agarrando, que já não servem mais para você, mas que você está lá, segurando, né? Então, o ciático, ele é um dos maiores nervos, né? O maior nervo, na verdade, que nós temos no nosso corpo, porque ele começa aqui na perto da lombar e ele vai até a parte do pé, né? E aí, ele passa pelo meridiano da bexiga, né? Na parte de acupuntura, nós temos pontos energéticos. Então, assim, se você pegar um mapa, a gente vai estar todo riscado, vai estar todo fatiado. Então, assim, de repente a parte da bexiga começa aqui, né? E ele vai passando pelo corpo inteiro nesse desenho. Então, a parte do nervo ciático, ele passa pela bexiga. E a bexiga está relacionada à eliminação. Eliminar o velho, né? Ela não faz toda a parte de eliminação da urina, então ele está relacionado a isso. Ele está relacionado à parte de tudo aquilo que você não permite ir embora. Seja pessoas, sejam situações, sejam lembranças. Então, enquanto você não conseguir liberar, não conseguir mandar embora esses velhos hábitos, esses velhos pensamentos, esses velhos conceitos, com certeza o seu ciático vai continuar dando problema, tá bom? E aqui eu falo que é o síndrome da Gabriela, né? As pessoas falam, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, se você tem esse comportamento de acreditar que você é assim, que você não vai mudar e continuar sendo teimoso, com toda certeza o seu ciático vai continuar te perturbando. E você pode fazer vários exercícios, tomar vários remédios, porque se você não mudar, essa dor vai persistir até que você aprenda, tá bom? Bom, agora vamos falar do joelhos. Se você tem problema nos joelhos, se seus joelhos incham, doem, se já acusou nos exames, desgaste, esse tipo de coisa, então eu posso dizer para você que você é uma pessoa muito rígida, né? Uma pessoa que não se dobra, uma pessoa que não se curva, né? Então aqui o teu exercício é humildade. É o exercício da humildade. Você precisa entender que tudo nessa vida se transforma. Até uma planta se transforma, não é? Ela começa com um pequeno grão e ao longo do tempo ela vai se transformando. Quando chega no outono, as suas folhas caem e na primavera nasce tudo de novo, lindo e maravilhoso. Então, por que com a gente não pode ser assim? Né? Então, não precisamos ser tão resistentes às mudanças, porque a vida, na verdade, ela vai promover aspectos externos para que você se mexa. Tá? Então, nem que você aprenda no seu último dia, no seu último suspiro, com certeza a vida vai dar um jeito de te ensinar, tá? Estamos numa grande escola e se a gente não aproveitar essa nossa existência em pró, né, do nosso autodesenvolvimento, em pró da nossa mudança de comportamento, então, o que valeu essa existência, não é verdade? Então, não valeu a gente ser tão duro, nem conosco e nem com as pessoas, tá? Vou continuar aqui que tem bastante coisa. Eu vou falar agora dos tornozelos, tá? Vocês estão percebendo que eu tô descendo pelo corpo, né? Então, os tornozelos dizem da dificuldade de mudar aquilo que não me agrada, tá? Então, todas as vezes que você tem dificuldade de mudar
aquilo que não te agrada. Então, assim, de repente, ir na casa de alguém, fazer as coisas contra a sua vontade, com certeza, seus tornozelos vão começar a dar indícios para você de que você está indo contra tudo que você acredita, tudo que você quer, né? Você está indo de encontro às suas escolhas, está indo contra as suas escolhas, né? Então, os tornozelos dizem também relacionado a mudar o rumo da sua vida. Para onde você deseja ir, né? Então, aqui você tem que pausar, analisar todas as coisas que estão impedindo você de mudar o rumo da sua vida. Então, se você está descontente e você tem feito coisas para agradar as outras pessoas, então se de repente também você não tem nenhum problema no tornozelo aqui, lembra que eu falei no começo que demora um tempinho? Então, com certeza você vai colher esse mau comportamento para com você mesmo no seu corpo físico, que é aí que ele vai começar. Sabe quando a gente fica, algumas pessoas ficam mais velhas, que falam, meu tornozelo está inchado, os meus tornozelos estão doendo, os meus tornozelos estão inchando, né? Então, aqui, a pessoa, na verdade, ela às vezes passa uma vida inteira agradando outras pessoas e deixando de fazer aquilo que ela queria fazer. E aí, né, em algum momento da sua vida, com certeza, você vai aprender, tá bom? Então, pausa, analisa, perceba e bora mudar, tá bom? 2021 pede isso, mudança, tá? Mudança. Então, assim, estamos passando por uma era de autoconhecimento muito grande e eu espero de fato que você esteja aqui gostando, né? Que estou querendo agregar muito para sua vida, tá bom? Bom, estamos chegando agora ao pé, né? O pé, ele está ligado à liberdade, ao caminhar, a escolhas, para onde eu devo ir. Então, qualquer coisa que aconteça no seu pé, né, em qualquer parte do seu pé, ele está relacionado a quê? A dificuldade de expressar a sua opinião ou de se impor a sua posição, para onde eu quero ir, para onde eu desejo ir, né? Então, aqui, quando te falta essa direção, também está relacionada a algum problema no pé. O pé em geral, tá? Seja nos ossos, na articulação, nos dedos, na unha, em qualquer lugar, tá? Então, aqui também está relacionado ao caminhar descontente. Todas as vezes que eu estou num caminho, que eu não estou contente, que não é aquilo que eu queria, o nosso pé, com certeza, ele vai gritar. Vai doer de alguma forma. Algumas vezes a gente sente aquele peso no pé, não é verdade? Sabe parece que o pé tá cansado? Para as mulheres parece que andou de salto o dia inteiro, quando na verdade você andou de sapatilha, chinelo, e você sente um peso muito grande. Então, perceba, o corpo está avisando de alguma maneira. O pé inchou, vamos perceber? Qual é a minha direção? Qual é o caminho que eu preciso, que eu desejo, que eu escolho seguir? E o que está me limitando aqui? O que está me limitando a não ir de encontro ao meu caminho, à escolha que eu desejo, tá? Então, assim, todas as vezes também que você está perdido, sem saber que decisão tomar, os pés também vão gritar, tá? E aqui também está ligado à parte do calcanhar, tá bom? O calcanhar é quando você aceita imposição e essa imposição te traz desgosto. Então, se você não consegue sair de alguma situação, de algum relacionamento, você não consegue sair de um trabalho, né? Você não consegue sair de uma condição que está perpetuando aí na sua vida, seja profissional, sentimental, com certeza o seu pé ele vai ou inchar, doer, inflamar, tá? Então, para que vocês prestem muita atenção ao corpo de vocês, né? Como eu falei, o autoconhecimento é a chave que traz a cura, tá? Então, a partir do momento que você se conhece, percebe o seu corpo, o
que ele está querendo te dizer, como se realmente ele fosse um termômetro. Você para, analisa e você consegue identificar o que é que está acontecendo e trabalhar isso. Isso tem que ser assim uma sinfonia perfeita. Com certeza você vai tomar consciência e nesse tomar de consciência você não vai deixar estourar, tá? Porque você vai conseguir trabalhar isso. Você não está colocando isso para dentro. Você está colocando isso para fora, percebendo, analisando e trabalhando, tá? A Vanessa está me pedindo aqui se eu poderia voltar para a parte da cabeça, tá? Então, assim, Vanessa, eu falei que a parte esquerda está relacionada à parte masculina e o lado direito à parte feminina, tá? Então, para você perceber quais são as pessoas, pode ser aqui no lado esquerdo, pode ser mãe, filha, tia, prima, tá bom? Chefe. E lado esquerdo, lado direito, perdão, o lado esquerdo masculino e o lado direito feminino, tá bom? Então, a dor de cabeça lateral, ela está relacionada à parte profissional. A nuca, a parte da nuca para frente, está relacionado à ordem sentimental e emocional. E a cefaleia, quando você começa a sofrer por antecipação, tá? Então, aqui essas dores de cabeça também estão relacionadas quando você também tem dificuldade de aceitar algum pensamento ou ideia. E aí você faz a sua análise qual é o lado feminino e lado masculino, tá bom? Eu queria um ponto bem interessante que eu anotei aqui para vocês, é que os dedos, cada dedo, ele está relacionado a um sentimento. Né? Então aqui eu queria que vocês olhassem para os pés de vocês agora, nesse instante, se for possível. Se vocês estiverem em casa, tirem o chinelo, o sapato, tá bom? E olhem para o pé esquerdo de vocês, o pé esquerdo. Eu quero que vocês percebam se existe alguma anomalia, uma bolha, um machucado, qualquer coisa, algo que esteja fora da normalidade, tá bom? Uma mancha, qualquer tipo de coisa, tá bom? Então eu quero que você olhe agora pro seu pé esquerdo, tá? Vamos começar pelo dedinho, tá bom? Se você tem algum problema nesse dedinho, eu tô falando do pé, tá, gente? Aqui, estamos falando a respeito de confiança e parte sexual. Então, você tiver alguma coisa, alguma anomalia no dedinho, é porque está ligado à confiança e sexo, tá? Este dedo aqui está ligado ao amor. Então, aqui, dedo do pé, está ligado ao amor. Esse dedo aqui é a criatividade. Este dedo aos sentimentos. E esse dedo aqui, né, que é o dedão, está relacionado à tristeza. Então, o que vem a ser anomalia? Unha encravada, bolha, mancha, machucado. Às vezes não tem aquela coisa, a gente dá aquela topada. A gente dá aquela topada no dedo e ele faz aquele, sabe, aquele machucado. O corpo está tentando te avisar alguma coisa que está relacionado a esses sentimentos aqui que eu passei para vocês. Eu vou para a parte direita agora. Vamos lá. Se você tem sofrido com alguma coisa relacionada, deixa eu só colocar aqui, pessoal. Aqui para não me atrapalhar. Vamos lá. O dedinho do pé direito está relacionado a medos e insegurança, tá? Todas as vezes que eu tiver algum problema relacionado ao medo e insegurança, é esse dedo aqui, o dedinho, que vai acontecer alguma coisa com ele, tá? Esse dedo aqui está ligado ao apego. Todas as vezes que eu tô apegada a alguma situação, alguma crença, qualquer coisa, é esse dedo aqui do pé que vai sofrer, tá bom? Este dedo aqui está ligado à atitude e decisão. Todas as vezes que eu não consigo ter atitude, decidir alguma coisa, esse dedo aqui vai acontecer alguma coisa, seja uma unha encravada, um machucado,
qualquer tipo de coisa, uma bolha. Sabe aquele sapato que a gente usa e faz uma bolha? Você fala, nossa, olha onde fez uma bolha. Então, com certeza, tá? A culpa não é do pobre do sapato, não. Tá certo que o sapato machuca, mas ele teria 10 dedos para machucar. Então, por que que ele machucou esse aqui? Então, o seu corpo está dizendo para você, está te mandando uma informação, uma mensagem, tá? Esse dedo aqui está ligado aos desejos e à vontade. Quando você não faz o que você deseja, que você oculta as suas vontades e não coloca em prática, esse dedo aqui, tá? Ele vai anunciar alguma coisa, ele vai denunciar. E este dedo está relacionado à alegria. Como forma de contribuição para vocês, eu tenho um link na minha bio. Se você não sabe o que é bio, é quando a gente entra no Instagram, tá? Tem um link lá de acesso. Quando você clicar lá, você vai cair diretamente no meu WhatsApp. E como forma de contribuição para você que está aqui, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Vocês vão me pedir um mapa que eu tenho do pé. E aí você pode imprimir e deixar aí com vocês. Para todas as vezes que acontecer alguma anomalia, alguma bolha, alguma mancha, algum machucado, tá? Você vai conseguir identificar. Não é legal? Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram disso? Você acha que vai ser contribuição para vocês esse mapa? Como é que vai ser para vocês? Quero a participação de vocês aqui, fazendo um joinha, se isso vai ser muito legal para vocês. Que vai ser, a Thalita tá falando, tá curtindo, falando que aí sim, aí sim. E a Vanessa falando que arrasou, né? A Estela falando quero. Então, como eu falei para vocês, tem um link lá na minha bio, vocês vão clicar, vão cair diretamente no meu WhatsApp, tá bom? E aí eu vou passar para você esse mapa, tá? E aí esse mapa você vai imprimir e vai deixar num lugar lá, né? Um lugar bem visível para você. Geralmente até porta de guarda-roupa é excelente, porque aí a gente não perde, né? Às vezes a gente enfia dentro de alguma pasta, alguma coisa e quando vai precisar não sabe. Se você quiser também, agora, né? Deixa no seu celular, porque aí você vai com forma de consulta, né? Eu acredito que quando a gente consegue identificar o problema antes, muito antes de acontecer, a gente começa a eliminar a dor, tá? O que eu também quero falar para vocês, deixa eu ver o horário aqui, então faltam 15 minutos, e assim, o assunto é tão gostoso, gente, que se me deixar eu fico aqui 2, 3 horas falando, né? Eu quero falar para vocês da importância da identificação, tá bom? Eu vou falar para vocês bem brevemente, um pouquinho só da minha história e não vou contar a minha história não, tá bom? Eu vou contar a história da minha dor para vocês. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 11 anos atrás, eu tive um relacionamento, né? Eu fui casada e fiquei casada por 7 anos. Dentro desse relacionamento, eu tive alguns abusos relacionados à parte psicológica, né? E realmente também a parte física. Então, assim, foi uma parte muito dolorosa da minha vida, porque eu era bem jovem, eu tinha 16 anos. Então, marquem bem. Se você chegou aqui, ali Caldas está falando aqui, eu vou responder, tá bom, gente? Assim que eu conseguir aqui, se eu não conseguir responder nessa live, por favor, eu peço com todo amor e carinho que você me mande um direct, tá bom, Li? Pode me mandar um direct que lá eu vou explicar tudo pra você, tá bom? Então, o que aconteceu nesse relacionamento? Eu sofri muito abuso relacionado à parte de que eu não tinha como me expressar. Eu tinha medo, né, insegurança, eu era muito jovem. E o que acabou acontecendo? Foi um período da minha vida que eu não trabalhei. Eu não trabalhei nada desses aspectos, né? Na minha época não tinha nada desse negócio de terapia integrativa, né? Era aquilo, pronto e acabou. Então, o que acabou acontecendo? No começo dessa live, para você que entrou depois, eu falei que a doença ela desencadeia no padrão energético, certo? E depois ela passa para o funcional e depois para o orgânico. Nesse período pode durar mais ou menos até 15 anos,
tá? Então pode ser menos, mas até 15 anos. O que acabou acontecendo? Com o decorrer, né, do passar do tempo, eu comecei a sentir muita dor na minha coluna, mas uma dor absurda, absurda. E, sem conhecimento, eu comecei a ir em vários médicos, fiz muitos exames e através da ressonância eu acabei descobrindo que eu tive um desgaste, tá? Na parte da coluna, na L3 e L4. A nossa coluna, ela começa com C, C1, C2, a parte de cima, que é cervical. C1, C2, C3, e aí vai descendo, tá? E o que acabou acontecendo? Eu tive esse desgaste nessa L3 e L4. Ok, fiz tratamento, até hoje eu sinto essas dores, porque afinal ela já veio pro orgânico, né? Então, assim, ele não vai regenerar, infelizmente. Mas o que eu posso fazer é evitar que ele doa muito mais, né? Já que ele está bem aqui perto da lombar, e a lombar eu falei para vocês que está ligado aos medos terrenos, aos medos relacionados à parte financeira e ao sustento. Então, quem nunca, né? Quem nunca ficou preocupado aí no dia 5, no dia 15, no dia 30 com as contas, né? Então, quando eu percebo que isso está me limitando, colocando medo, eu falo, opa, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Você está com medo do quê? Está com medo de enfrentar o quê? Aí eu consigo ver o que é, trabalho esse medo e é como mágica, gente. É sério, eu não tomo remédio. Eu prefiro enfrentar essa dor, eu prefiro entender o que essa dor está querendo me dizer para que eu não sofra tomando vários remédios. Porque a tendência é, você começa com remédio fraco e a sua dor vai aumentando, porque você não vai trabalhar isso, você vai aumentando a dose, até que o seu organismo acostuma e acabou. Não tem mais. E aí você vai para a mesa de cirurgia, entendeu? Então, por que não trabalhar isso antes? Não é verdade? Então, o que acabou acontecendo? Eu tenho aqui, eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, um mapa falando absolutamente de todos os sentimentos, quais estão ligados à parte da coluna, né? C1, C2, C3. Então, eu quero aproveitar aqui, se você tem alguma lesão em qualquer parte da coluna e quiser me informar pelo direct qual é se é a C1, C2, né? Qual parte que está lesionada, eu consigo falar para você, né? Qual é o sentimento. Olha para vocês entenderem. A L3 está ligada ao sentimento de traição e a L4 à frustração sexual. Por que eu estou falando isso para vocês? Ao longo desse relacionamento, houve muitas traições, mas não da minha parte, né? Houve traições por parte do outro, né? E como eu não tinha capacidade de me expressar, eu fui engolindo isso, foi ficando comigo tudo isso. O que aconteceu? Começou com pequenas dores, mas eu não entendia, eu não trabalhava. Só depois que eu fui fazer a terapia, né, o curso de terapia integrativa, foi que eu consegui chegar, né, a entender o porquê dessa lesão. Então você entende o sentimento de traição que eu vivi e a frustração sexual, né? Porque eu não sou tão boa assim. Então por que ele teve que procurar outra pessoa na rua, né? Então imagina isso dentro de você anos. Começou aquela dorzinha nas costas, não entendia por quê. E aí com o tempo eu fui entendendo. Então você percebe que os sentimentos, né, que estão em desequilíbrio, eles começam a trazer dores pelo nosso corpo, tá? Então cada parte, gente, cada parte do nosso corpo está relacionada a uma emoção e cada dor tem um recado a ser transmitido para nós. Cabe a nós, né, conforme eu falei, o autoconhecimento. E eu estou aqui trazendo conhecimento para que vocês consigam aplicar na vida de vocês e ter o autoconhecimento, identificar esses sentimentos e definitivamente conseguir eliminar a dor. Então, uma vida sem dor é uma vida muito mais feliz, né? Ninguém é feliz com dor, gente. A dor, ela limita as pessoas, né? Então, com certeza, a dor, ela serve para nos ensinar.
Então a dor, ela não é cruel, a dor, ela não é má. É apenas um meio que a nossa alma tem de nos trazer uma maneira da gente voltar, né? Voltar para a nossa conexão com o nosso verdadeiro eu, tá? Isso aqui, nosso, gente, é só um avatar. O que vive dentro de nós, essa inteligência perfeita, é o que nos mantém vivos, em pé. Então a gente precisa desse avatar aqui, né, saudável, forte, para a gente poder vivenciar as nossas experiências terrenas aqui. Então vamos prestar mais atenção aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso corpo físico, tá? O que ele está querendo enviar como mensagem para nós, né? E se a gente conseguir trabalhar e ressignificar isso, a gente manda essa dor embora, com toda certeza. E como forma aqui de contribuição, como eu disse, eu deixei lá no link da minha bio, você vai ter acesso ao meu WhatsApp e eu vou conseguir enviar para você o mapa dos pés que você vai poder imprimir, tá bom? Então eu quero saber aqui se vocês gostaram. Eu pretendo vir com mais conteúdos assim, conteúdos explicativos, informativos, para que você consiga aprender. E quando eu aprendo, eu adquiro conhecimento. E quando eu adquiro conhecimento, eu consigo empregar na minha vida, né? E empregando na sua vida, você muda o seu comportamento e você consegue extirpar a dor pela raiz. Você consegue extirpar a dor pela origem, tá bom? Então aqui, gente, já vai acabar meio que o meu tempo. E se você não me segue aqui no Instagram, eu quero convidar você a me seguir. Geralmente eu posto algumas coisas relacionadas à parte integrativa, à parte de florais de bar, que eu trabalho, né, com florais. Os florais, eles amenizam muito os aspectos de emocionais, trazendo o equilíbrio, em parceria com a psicossomática, né, fazendo essa leitura do corpo. As pessoas falando para mim, não vai, mas com certeza eu volto aqui com muito mais conteúdo dessa forma. Depois nós vamos passar pelo lado de dentro do corpo, falando de amígdalas, falando de parte digestiva, né, vesícula, fígado. Gente, o corpo humano é assim uma caixinha de ferramentas. Se a gente aprender a usar essas ferramentas, a gente vai muito longe com uma saúde em perfeitas condições, com um emocional equilibrado e com certeza é só sucesso, tá bom? Então eu quero agradecer aqui você que esteve aqui presente. Eu vou deixar essa live aqui gravada. Se de repente você pensou em alguém aqui, de tudo aquilo que eu falei aqui, você se identificou, veja novamente, deixe as suas dúvidas, que com toda certeza eu vou responder com muito carinho, tá? E envie a live para mais pessoas, porque todo o conteúdo que foi dito aqui, com certeza vai contribuir para a vida de vocês e das pessoas que vão assistir, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e tenham uma boa noite e até a próxima.